E aí pessoal, tudo bem? Fala pessoal, tudo jóia? Hoje nós vamos falar um pouco sobre como foi a nossa viagem para o Nordeste, quanto que a gente gastou durante toda a viagem e por que decidimos ficar tanto tempo no Piauí. E também vamos trazer algumas informações para vocês sobre como nós economizamos no nosso dia a dia. Então fica até o final que alguma informação pode ser útil para você. No começo do ano 2022 foi quando a gente decidiu realmente sair de viagem. Nós fizemos uma viagem teste para o sul de Minas, para testar o carro, como é que seria dormir. Depois nós voltamos para Uberlândia, mudamos algumas coisas e fomos para Chapada dos Veadeiros. Passamos 2 meses lá em Cavalcante, na casa dos amigos, realizamos um trabalho voluntário lá e percebemos que tinha algumas coisas para mudar novamente, então a gente voltou para Uberlândia. E depois dessas 2 viagens que a gente fez, a gente percebeu que o estilo de viagem que a gente gostaria de fazer era um pouco diferente. A gente não gostaria de ficar pulando de cidade em cidade. A gente gostaria de ficar mais tempo em um determinado lugar, conhecer melhor aquele lugar, conhecer as pessoas, a cultura e fazer algum trabalho voluntário, que esse conjunto de coisas faz mais sentido para nós enquanto estivermos viajando. Isso mesmo. Foi quando a gente recebeu um convite de um outro amigo nosso, Guilherme, que mora em Parnaíba, no Piauí. E a gente já queria ir para a praia. Então foi quando a gente resolveu ir direto para lá. Então, em junho de 2022, começou a nossa viagem pelo Nordeste. Nós saímos de Uberlândia, passamos por São Raimundo Nonato, no Piauí, onde nós ficamos 5 dias. Nós ficamos na casa da Márcia, pelo Airbnb. Inclusive, a gente super indica a casa dela. Vamos deixar aqui na descrição para vocês o link do Airbnb dela. Depois que saímos de lá, também ficamos alguns dias em Teresina e depois chegamos finalmente em Parnaíba. Na época a gente não filmava para o YouTube, então caso vocês queiram saber como é que foi a nossa viagem teste para o sul de Minas, nossa experiência lá na Chapada dos Veadeiros e essa viagem até a gente chegar lá em Parnaíba, tá tudo registrado lá no Instagram. Isso mesmo. E chegando em Parnaíba, a gente se apaixonou pela cidade, pelas praias, nós fizemos muitas amizades, a gente encontrou o projeto da Oficina Esperança, em que nós vimos a possibilidade de fazer o trabalho voluntário que queríamos. E caso vocês não tenham visto, tem um vídeo, já tem vídeo no YouTube falando sobre como é que foi, né, esse nosso projeto lá do trabalho voluntário da Oficina Esperança. E foi por isso que a gente decidiu ficar mais em Parnaíba. Quando chegamos lá, inicialmente nós ficamos alguns dias na casa do nosso amigo Guilherme e aí então a gente decidiu alugar uma casa, que inclusive foi o primeiro vídeo do nosso canal. Tá, e por que estamos falando tudo isso antes de falar realmente quanto gastamos na nossa viagem? Porque antes de apresentar os valores aqui, a gente gostaria de dizer como é que funciona, como é que tem funcionado até hoje, a forma da gente viajar. Porque aqui é a nossa experiência. Então, pode ser que para vocês seja diferente, foi a nossa experiência nessa viagem. Então, por isso que a gente quis dizer mais ou menos como é que foi para a gente chegar até no Piauí e quanto tempo a gente ficou lá, os motivos. A gente tem um carro que é um mini motorhome, que nos permite dormir, nos permite cozinhar, porém a gente não vive dentro dele. O nosso estilo de viagem não é esse. Ele nos auxilia em momentos em que a gente quer economizar com hospedagem, porém a gente não mora dentro do nosso carro. Então, explicado isso, quanto foi que a gente gastou na nossa viagem para o Nordeste? Vamos colocar aqui dos itens que a gente gastou mais até o que a gente gastou menos. E nesses 6 meses de viagem, o item que a gente mais gastou foi com a nossa alimentação. Vou usar a nossa colinha aqui do lado. Nós gastamos um total de R$ 9.132,59, que deu um total de R$ 1.522,10 por mês. E aqui já está incluso tudo: restaurantes, supermercados, lanches, tudo que a gente gastou com a nossa alimentação está dentro dessa quantia. E para quem não sabe, a gente não come carne, então isso ajuda muito também a baratear nossos custos com alimentação. E o segundo item que a gente mais gastou nessa viagem foi a hospedagem. Era um valor de R$ 6.849,80 ou R$ 1.141,63 por mês.
E aqui está incluído o Airbnb, que é um aplicativo de aluguel de casas por temporada, pousadas, algumas pousadas que a gente ficou, e também o aluguel que a gente ficou, a casa que a gente ficou em Parnaíba, que também está incluído aqui. A gente teve que pagar energia e água lá. Tem também no primeiro vídeo que a gente fez no nosso canal, fala um pouco sobre esse aluguel da casa. E vale ressaltar que nessa conta que nós estamos fazendo, teve algumas noites que nós não pagamos para dormir. Ou a gente dormiu dentro do carro, ou dormiu na casa do nosso amigo, ou na casa de outras pessoas. E o terceiro maior custo da nossa viagem foi o combustível. O nosso carro é flex, mas quando nós saímos de Berlândia, estava compensando mais colocar gasolina. E nessa época, o litro da gasolina estava saindo mais ou menos R$ 7,00. Ao todo, nós gastamos R$ 5.664,85 só de combustível. Por mês, deu um total de R$ 944,14. Nós gastamos esse valor porque nós rodamos no total 10.897 quilômetros. E o quarto item foram passeios. O valor total ficou R$ 1.452,97, ou R$ 242,16 por mês. E aqui está incluído tudo: entrada em parques, museus, guias. A gente fez o passeio no Delta do Parnaíba, que também tem um vídeo aqui no canal 3 vezes, que é um valor considerável, mas que a gente super indica. Nós também fomos para os Lençóis Maranhenses e todos os passeios que a gente fez na viagem de volta para Uberlândia. E o quinto maior custo da nossa viagem foi com a manutenção do nosso carro. Nós precisamos trocar 2 pneus e também trocar o óleo. O total foi R$ 1.280,90, ou R$ 213,48 por mês. E o sexto e último item a gente colocou como outras despesas, que são despesas que a gente não estão previstas, como farmácia, remédios, eu precisei comprar um calção de banho ou alguma outra coisa. Então são itens que não estão incluídos nesses outros pontos que a gente falou. Ao todo foi R$ 475,12, ou então R$ 80,85 por mês. Então, nesses 6 meses de viagem, ao todo a gente gastou R$ 24.866,23, ou então R$ 4.144,37 por mês. O que dá aproximadamente R$ 138 por dia para nós dois. E vale lembrar que a gente decidiu voltar para Uberlândia pelo litoral do Nordeste e estava em alta temporada. Então isso acabou encarecendo um pouco mais a nossa viagem. A gente sabe que a realidade de cada um é diferente. Tem pessoas que podem achar que foi caro e outras pessoas também que podem achar que foi muito barato. A gente tem algumas dicas que a gente faz para economizar. Primeiro ponto é colocar tudo na planilha. A gente coloca todos os gastos. Eu sei que pode parecer até meio bobagem isso, não é uma dica, mas isso faz muita diferença, né? Ajuda a gente a controlar as nossas finanças. A gente sabe para onde que está indo, o que está gastando mais, a gente consegue controlar aquele mês. Às vezes a gente pode gastar um pouco mais com o restaurante, ou então não, vamos cozinhar mais dentro de casa. Então isso a planilha ajuda muito. E a segunda coisa que a gente faz muito para economizar é tentar cozinhar o máximo que a gente consegue, onde a gente estiver. Porque se a gente for comprar a comida pronta, acaba que sai muito mais caro. Outro ponto também que a gente acha muito importante é economizar nas pequenas coisas. A gente pesquisa muito antes de encontrar, seja no Airbnb, seja no supermercado. E aí sempre que a gente pode também, a gente utiliza cupons de desconto. Como por exemplo, no aplicativo para abastecer, chama Shellbox da Shell. Isso aqui não é nenhuma publicidade, inclusive Shell, se quiser nos patrocinar, a gente fica muito feliz. E o Shellbox dá vários cupons de desconto, assim, que desde que a gente saiu de viagem, nas últimas contas que eu fiz, eu não tenho isso ao certo, mas foram mais ou menos quase R$300 que a gente chegou a economizar pelo aplicativo. Ah, eu esqueci de dizer, se você nunca utilizou, baixe o aplicativo Shellbox, clique em meus descontos e ative esse código aqui abaixo, que você vai ganhar R$10 no seu primeiro abastecimento e você ainda ajuda a gente. Caso vocês queiram saber, comentem aí mais sobre como é que funciona, ou mandem uma mensagem pra gente. Tem também outros aplicativos de abastecimento que a gente sabe também que dá alguns cupons, mas o que mais nos atendeu assim
foi o Shellbox. Então é isso, pessoal. Comentem aí se vocês acham caro, se vocês acham barato. E mais uma vez, a gente sabe que a realidade de cada um é diferente, né? A nossa realidade é essa. Hoje nós temos 4 fontes de renda, que é nosso trabalho online, os nossos repelentes que a gente vende e que a gente mesmo fabrica. O nosso apartamento em Uberlândia está alugado, também é uma fonte de renda para nós. E além disso, nós também fizemos uma pequena reserva financeira antes de fazer essas viagens. É isso mesmo. A gente sabe que é possível fazer essa viagem muito mais cara e também é possível fazer muito mais barato, economizando de diversas outras formas. A gente acha muito importante também dizer quais são as nossas fontes de renda e quanto que a gente gastou, ou seja, fazer esse vídeo para poder... Muita gente pergunta pra gente como é que funciona, como é que vocês fazem para se manter, e essa é só a nossa realidade. Não quer dizer que vocês também tenham que fazer dessa forma, cada um tem a sua forma de viajar. A gente já viu vários outros vídeos também falando sobre isso, pessoas que gastaram muito mais, pessoas que gastaram menos, mas aqui é assim, é a realidade de verdade, são valores reais que a gente está colocando para vocês aqui. A gente não trouxe esse vídeo para que você fique se comparando, porque a gente cometeu esse erro no começo e a gente descobriu na prática que a gente tem que encontrar a nossa própria maneira de viajar, se você quer viver dessa maneira. Porque só assim a gente consegue viver de leveza. Essa é a nossa realidade, inclusive ela pode mudar. Pode ser que amanhã a gente passe a ter um outro tipo de viagem. Então, nada tem que ser para sempre, né? A gente gosta muito de deixar isso claro, porque a gente, igual a Mari falou, a gente via outros canais. Não, a gente tem que dormir o tempo todo dentro do carro, já que agora a gente tem um carro que a gente pode dormir dentro dele. Ou então a gente tem que fazer assim, assim, assado. E a gente acaba fazendo só por causa que outras pessoas também fazem. Então, como a Mari disse, viver de leveza pra gente é ter a tranquilidade de viajar da forma que a gente acha melhor, da forma que cabe no nosso bolso, e tem que ser leve, tem que ser tranquilo, né? O importante para quem gosta de viajar, é viajar, é poder estar na estrada. Então não importa a forma como você tem para viajar, comece a viajar, deixe com responsabilidade, né, com seu planejamento, mas comece a viajar, que aos poucos você vai descobrindo também qual que é a melhor forma para vocês. Então esse foi o nosso vídeo. Se você gostou, a gente pede para que você se inscreva no nosso canal, deixe o seu comentário, ative o sininho das notificações e compartilhe com alguém que você acha que vai gostar também desse conteúdo. E até a próxima! Até a próxima!